SnapTube. Olha aí. E estamos em 2 canais, né? No meu canal aqui, no meu smartphone, e no canal do irmão Deodato e pela rádio 88,9 FM. É isso aí, meus irmãos. A convite do nosso irmão Deodato aí, ele nos convidou. Com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência. 2 câmeras, primeira vez que está em 2 câmeras. Vamos abrir a rádio, então, os microfones aqui. Aqui o seu microfone para a rádio, aqui ó, pessoal. Que aí não precisa. Tá ligadinho, né? Pode aqui. Tá, tudo ok. Vamos dar início aqui, só. Aqui tudo ok. Aqui. Perfeito. Muito bem, meus irmãos, como anunciamos, então, estamos iniciando aí o programa Tente Outra Vez. Acho que aqui nós teríamos que botar um pouquinho para cá, para poder pegar nas duas. Acho que ali. Programa Tente Outra Vez. Estamos aqui hoje fazendo uma live, né? Nós temos um convidado aqui, especial, irmão Gilmar Moura de Souza. Irmão Gilmar é um servo de Deus, pregador da palavra, homem que faz a obra de Deus já há muitos anos, né? Um homem que evangeliza, que fala de Jesus, que prega o evangelho. E também ele tem várias habilidades. Ele é empresário, é político, faz trabalhos sociais. E hoje nós temos a alegria aí de estar aqui com esse podcast, né, com o irmão Gilmar, para interagir no programa Tente Outra Vez. Nós estamos organizando, porque estamos aqui fazendo uma live em 3 frentes. Estamos com a rádio, com o meu Facebook, o Facebook do irmão Gilmar. Irmão Gilmar, é isso aí. Se apresente o pessoal, por gentileza. Muito bom dia, né? Hoje é 12 de abril de 2022. Então, eu não gosto de títulos, né? Embora, ontem o irmão Otacílio estava falando, que é pastor também, que a burocracia do mundo muitas vezes exige que nós tenhamos credenciais, né? E isto nós também temos, até no próprio conselho que eu e o pastor João fundamos em 2018, o CONAL, Conselho Nacional de Líderes Cristãos. Nós, com o CNPJ, tudo certinho, tem que ver essa parte jurídica bem organizada. Então, nós emitimos um cartão, né? Tipo um cartão de crédito com o nome, pastor, até para bem porque, irmão Deodato, tem a lei federal e a lei estadual que facilita, faculta, e tanto os hospitais como os presídios precisam dar acesso livre para a assistência espiritual. Eu não gosto de falar assistência religiosa porque nesta caminhada aí, eu me converti em 94, em 1996 Deus abriu a porta ali da Jocum, que é uma das maiores organizações missionárias do mundo, né? Jovens com uma Missão, né? No início foi fundada por um pastor norte-americano chamado Loren Cunningham, e ali a gente teve uma experiência, né, com muitos missionários do mundo inteiro. Também eu conheci eu gosto até de dizer que ele é meu pai espiritual na terra, o Gregório McNulty. Tem ministério no YouTube, aí, o ministério dele. Infelizmente ele nos deixou, Jesus recolheu ele em 2017. O ministério dele chamava-se Fogo, Paixão e Lágrimas. Foi o maior homem de Deus que eu conheci nos meus 59 anos de vida. E ele foi um impacto muito grande quando nós estamos ali, toda a base missionária orando 40 dias pela vinda dele. Quando ele chegou na base ali, foi um impacto, porque até ali, né, irmão Deodato, eu estava ainda no meio religioso, nem a igreja evangélica tradicional, não ia a nenhum culto se não fosse com paletó e gravata, né? Usos e costumes, muito apegado à religião. Aí quando eu vi o Gregório de calça jeans,
de tênis, assim, bem despojado, cabelo comprido, um texano, né? Um texano norte-americano do Texas, com sotaque. Mas ele gastou praticamente a vida inteira dele aqui no Brasil. Ele se apaixonou pelo Brasil e se radicou no Brasil e tinha uma casa ali em Londrina. Até que ele colocou o nome ali da casa dele, ali, a Caverna de Adulão, se não me engano, é onde Davi fugiu, né? Quando estava fugindo de Saul. Então eu aprendi muitas coisas ali, que foi um divisor de águas, foi um choque, foi porque o homem natural, né? Já entrando um pouco no meu testemunho, se tu me permite. Claro, você tem total liberdade. O homem natural, todos nós, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então, quer dizer, não o mundo, a natureza, tudo está sob o controle de Deus. Deus é perfeito, a natureza foi criada perfeita. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Lá em Gênesis fala que Deus fez nós para nós sermos a imagem e a semelhança dele. Então tem muitas coisas nas escrituras que nós precisamos aprofundar, meditar. Por isso que é importante a meditação. Isso eu aprendi também lá. Todo dia ter o meu devocional. E cada palavra, cada vírgula das escrituras está colocado ali perfeitamente. Perfeitamente. O próprio Senhor disse que não podemos acrescentar nem um A, nem um tio, nem uma vírgula, porque toda a escritura ela foi divinamente inspirada por Deus para instruir os filhos de Deus no caminho que tem que seguir. Então ali diz, façamos o homem. Ali já era o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mistério da Trindade. Façamos, está no plural ali. E logo depois, são certas palavras que às vezes a gente lê assim, muito correndo, sem aprofundar, que passam batidas que são muito importantes. Que ali ele fala, e sede fecundos, multiplicai-vos e sujeitai-vos à terra. Então ali já desde o início Deus comissionou o homem, né, a sua criatura, o seu filho, para nós exercermos domínio sobre a terra. Agora, infelizmente, né, o homem ele quebrou a sua conexão com o Pai, da mesma vera semelhança que nem Satanás, nem Lúcifer, se insurgiu contra a autoridade de Deus, querendo tomar o lugar de Deus. A mesma coisa aconteceu com a nossa raça, os seres humanos. Deus falou bem claramente, de todas as árvores comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comerdes, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. O homem desobedeceu, a mulher comeu, induziu o homem a comer, e imediatamente aquela comunhão que havia ali, todos os dias o Senhor vinha ter ali com Adão, conversar com eles ali, trocar experiência, porque eles eram puros. Não havia ainda entrado pecado. Mas a partir do momento que houve essa quebra, né, da obediência, que é fundamental, né, o homem foi expulso do jardim do Éden e recebeu maldição. Né? Tanto é que no início os homens viviam quase muitas centenas de anos. E quando ele foi lançado para fora, a mulher também recebeu a maldição. E é por isso que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor providenciou. A Bíblia é um livro tremendo, né? É um livro que... não é um livro, é uma biblioteca. São 66 livros. 49 lá no Antigo, mais 27 no Novo. Mas desde o início, desde lá que Deus chamou a Abraão, né,
e depois deu a lei o nosso profeta Moisés, isso quase 2000 anos antes de Cristo. Então, juntando todo o Antigo Testamento com o Novo, dá uma história de 5 milênios, e que foi escrita por mais de, com em torno de 40 homens. Aí muitas pessoas, né, me interrogam, Deodato, dizendo, mas a Bíblia foi escrita por homens, Gilmar. Sim, por homens, porque Deus sempre faz a sua obra. Deus é Espírito, e quem há de ir por nós? É através do próprio homem. Então ele entrega a palavra dele inspirada para aqueles que se separam. Então eu aprendi que a unção que Moisés recebeu, que Davi recebeu, que Salomão recebeu, que Abraão recebeu lá no início, que o próprio Senhor Jesus recebeu também, é preciso essa consagração. Santidade quer dizer isto. Está ali no Provérbios 4, fiz uma live essa semana, Provérbios 4, 23, se não me engano. A mãe de Deus ali nos orienta, meu filho amado, de tudo que tu deves guardar, guarda a tua mente, teu coração. Porque do teu coração, é da tua mente. Mente subentende de forma subjetiva a tua alma é a tua personalidade, é os teus talentos, enterrados ou não, é a tua história, é aquilo que tu tem feito com a tua vida. Então isso é a tua alma, que vai ser julgada e que é eterna, né? É eterna se nós aceitarmos este evangelho puro e genuíno que está escrito ali em João 3,16, que Deus amou o Deodato. Outra coisa que eu aprendi na missão é a personalização da palavra, porque a gente lê, Deus amou o mundo, e Deus ama todo mundo, mas quando tu tira o mundo e coloca ali Deodato, coloca Gilmar, você tira o mundo, ali a palavra mundo, e coloca o teu nome, aí você traz para ti a promessa de Deus, a especialização de Deus. Deus é um artista perfeito, que cada ser humano tem a sua impressão digital. Tem quase 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, e não existe nenhum clone. Pode ser gêmeos univitelinos. A impressão digital é diferente, e os talentos e o ministério que Deus vai dar para cada um serão diferentes. Mas uma coisa nós precisamos entender, que todo ser humano precisa ter, o Espírito de Deus. O espírito de fôlego todo ser humano tem, mas o Espírito Santo só é concedido para os filhos de Deus. Então, nessa caminhada de quase 30 anos, só no Evangelho, fora antes, eu estudei quase tudo quanto é religião, desde garoto, sempre fui nota 10 de geografia e história. E me chamava, e desde garoto o meu sonho de consumo era ser um monge tibetano, né? Eu pratiquei artes marciais, eu fui aqui no Alvorada, aqui, eu até saía da Jocum, em Gravataí, com o meu kimono, para vir treinar taekwondo aqui com o Enildo Pacheco. Legal. Que até hoje aqui é chamado mestre, né, das artes marciais, e até dele eu ganhei o livro de Buda. Estudei muitos anos a história de Siddhartha Gautama, porque naquela época eu sempre, e como todo brasileiro, aqui a gente diz, a geopolítica e a geografia divide o mundo no Oriente, né? Istambul, lá é a cidade de divisa, e o Ocidente. Então, o Ocidente, ele se caracteriza pela... Como é que eu posso falar? Mais para o cristão. E Siddhartha Gautama influenciou todo o Oriente. Tanto é que o Japão é shintoísta. E o próprio Buda,
Ele era um príncipe e foi para o norte da Índia e decidiu praticar o ascetismo da sua forma mais exacerbada. Então ele foi e a vera semelhança de Jesus, ele também jejuou por 40 dias. Só que é o seguinte, aí eu vinha estudando, porque eu sempre tive fome espiritual, como todo ser humano tem. Mesmo que não pare, eu penso, por que eu estou sofrendo? Ontem, hoje, a gente sempre as pessoas se conectam conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook, pedem oração, né? Pedem ajuda, e como eu levei 32 anos para achar o fio da meada, buscando, perdendo tempo, porque nós temos um inimigo, eu não sabia disso. Às vezes as pessoas acham que é folclore. O diabo, isso aí não existe, isso é coisa... Não, é que nem Deus, é espírito. Você não vê Deus visivelmente, mas você vê as obras criadas, que nem está na palavra. O firmamento e as coisas criadas confirmam as obras da mão de Deus. Perfeito. Quando você se olha no espelho e vê os teus olhos, o nariz, tudo perfeito. Quem criou? Quem te criou? Alguém? Eu me nego a crer que eu fui criado do Big Bang, do acaso, do aleatório. Não existe isso aí, porque existe uma organicidade, uma organização no nosso corpo humano, nas coisas, nos animais, na própria constelação, que é perfeito, os ciclos são perfeitos. Então existe uma mente que a própria escritura, 5.000 anos de história, 40 homens diferentes, mas você começa a ler de Gênesis a Apocalipse e vê que há uma concatenação, há um planejamento minucioso da parte de Deus, que deu a lei, né, para aquele povo que era bárbaro, e porque o povo estava 430 anos escravo, desde José a Moisés, ficou 4 séculos escravo, amassando barro e comendo ração. No início tudo bem, com José ali, mas depois o faraó veio suceder o outro e começou a escravizar o povo judeu, o povo hebreu, até que subiu aos ouvidos de Deus o clamor, a opressão. E olha só como Deus, ele é santo, ele é justo e ele é reto. Isso me chama muita atenção. Que Deus ficou 400 anos sem ter... Olha, antes de José, tinha Isaac, Abraão, Isaac. Então tinha esses profetas. Mas por que Deus ficou 400 anos sem levantar um profeta? E a Bíblia diz até que Deus achou Moisés, homem simples, humilde, né? E foi criado na ciência do Egito, porque que nem Jesus, ele foi largado e foi adotado por uma princesa egípcia, se eu não estou enganado. Não sei se você chegou a ler essa história aí no Deodado. Acho que é extra bíblica, né? Essa de Jesus eu desconheço, porque ela é extra bíblica. Que Jesus também fugiu para o Egito. Sim, mas que foi criado por uma princesa, ele deve ser algum livro apócrifo, talvez. Moisés. O nome de Jesus. De Moisés sim, mas de Jesus. De Jesus foi perseguido também, quebrou aquela matança de menos de 3, 4 anos. Então, amados, Deus, ele trabalha em cooperação com o homem. Ele quer que nós venhamos a entender que nós fomos feitos sim do barro, e que nem diz o apóstolo Paulo, a sublimidade, tudo que ele fala, né, com grandes letras, tudo que eu fui. Olha aqui, Paulo era tipo um senador, ele tinha a carta branca do Império Romano para dizimar e para matar todos os cristãos, tipo aquela revolução. Ele
foi convocado lá pelo governo romano para vir e acabar com tudo. E estava acabando. A própria morte de Estevão ele contemplou, né? Ainda ele era chamado de Saulo. Mas aí na estrada de Damasco, o próprio Senhor Jesus teve um tete-a-tete com ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele não entendeu, deu aquele clarão. Quem falas comigo? Eu, Jesus, falo contigo. Aí ele tremeu, né? Ficou cego, né? 3 dias cego. Aí o Senhor falou para Ananias: Ananias, meu servo, vai lá naquela casa, em tal lugar, impõe a mão sobre aquele homem lá, que ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu evangelho aos gentios. E Ananias: não, Senhor, vai me matar, matador de cristão. Aí ele foi lá, impôs e caiu, daí depois ele voltou a enxergar. E no meu conceito, né, depois de Jesus, tudo que eu sei, tudo que é revelado no meu coração hoje vem através da pena de Paulo. Era Saulo e depois Deus transformou o nome de Paulo. Toda a graça, toda a profundidade da graça que nós precisamos mergulhar. E quando nós mergulhamos nessa profundidade, o Senhor Jesus retira, e foi para isso mesmo que ele veio, para quebrar todos os conceitos de religião. Ele entrou no Azorrag, lá no tabernáculo, porque a religião tinha transformado a casa de Deus numa casa de vendilhões, tanto na porta do templo como no altar, os fariseus. E aí, todo mundo sabe, Jesus morreu, ressuscitou e estamos na semana da Páscoa agora. Até isso, o Senhor providenciou a morte e o ministério de Jesus nos mesmos dias, e você não tinha parado para pensar também. Porque a Páscoa é anterior a Jesus. Páscoa quer dizer a passagem. É a passagem do povo de escravo quando veio para o deserto. Ali eles começaram a comemorar a libertação, a passagem. E ali os sacrifícios. Vou deixar o Deodato falar um pouco, senão só eu fico falando aqui. Deixar ele perguntar. Está sendo válido, viu? O irmão Gilmar, como vocês podem ver aí, não caiu aqui na rádio de paraquedas. Ele tem um histórico, né, de uma pessoa que estuda, que tem o desejo de entender as coisas de Deus. A gente acha muito interessante isso, muito forte, né? Está aí traçando um paralelismo, né, entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né? Isso é muito interessante. Irmão Gilmar, o senhor é um canivete suíço, né? É uma metáfora que eu gosto muito de aplicar a pessoas que têm múltiplas habilidades. E o irmão Gilmar, além de ser um teólogo, um estudioso, né? Estudioso da palavra de Deus, alguém que há muitos anos aí estuda, e como ele já bem mencionou, na sua infância, adolescência, ele também estudou sobre a vida de Siddhartha Gautama, mais conhecida como Buda, né? E tenha sempre em mente que o apóstolo Paulo disse: examinai tudo, retende o bem. É bom. O cristão, ele precisa ter essa curiosidade de ter um pano de fundo, uma visão global, né? Uma visão complexa para entender como funciona os mecanismos. Eu quero aqui perguntar ao irmão Gilmar como é que ele vê esse andar, né, do cristianismo aí nas últimas décadas, que às vezes nós interagimos, pela graça de Deus, com muitas igrejas, com muitos pastores, eu, pastor Roger e toda uma gama de pastores aí, parceiros da Kadosh, né, pastores amigos, queridos, mas nós queremos aqui abrir um parêntese para agradecer a audiência, né, das pessoas que estão nos ouvindo aí na Rádio Umbu 88.9 FM, também ao Alan Pérez. Alan Pérez está assistindo a live aqui através do Facebook do irmão Gilmar. Alan, forte abraço aí, muito bem-vindo a esta live. Ao meu irmão querido Samuel Buchorne, ele enviou: bom dia, mano querido, bom trabalho. Meu irmão, forte abraço, muito obrigado pela tua presença, por estar assistindo aí, interagindo conosco. Temos aqui também o irmão Cláudio e a irmã Fabiana Silva, os irmãos servos de Deus,
A irmã Fabiana é pré-candidata, deputada também, uma irmã querida, né? Irmão Cláudio, a gente interagiu recentemente lá na congregação Maranata do pastor Alvino, quando estivemos ministrando em um seminário de oratória eclesiástica. Muito bem-vindos a esta live, irmãos, obrigado pela presença, todos vocês, né? Retomando aqui o nosso escopo, né? Ao irmão Gilmar, então, eu quero que ele fale aí o que ele sentiu no coração, a sua visão de mundo, né? O seu prisma, a respeito aí do modo como muitos ministérios têm se comportado. Eu vejo isso, eu não estou falando como alguém que é neófito na fé, eu estou no Evangelho desde 84, sou formado em teologia, prego a palavra desde 99, enfim, mas o fato é que a gente percebe, irmão Gilmar, alguns pastores, obreiros da igreja, parece que eles estão meio enquadrados naquele perfil de Marta, eles estão muito ocupados no servir, no serviço em relação ao mestre, né, nas instituições evangélicas, no modus operandi ali dos bastidores de seu ministério, que parece que eles estão deixando a comunhão, né, com o dono da festa, com Jesus em segundo plano, e também seguindo nessa esteira aí, deixando os irmãos, né, como uma espécie aí secundária de massa de manobra. Então, como é que o senhor vê essa questão aí, né, de alguns pastores, movimentos evangélicos que parece que transformam o seu ministério numa espécie de brinquedinho de estimação, né, e se tornam aí, entre aspas, aí, quase que um ditador, né, do povo de Deus. Como é que o senhor vê esse andar aí do movimento evangélico? Ótima pergunta, ótima pergunta. Antes de responder esta tua pergunta, irmão Deodato, eu quero complementar lá que eu não falei, né, o porquê que o ser humano sofre e o que me convenceu que Buda não era o caminho, embora tenha aparência de mansidão, de sabedoria. O que me convenceu? Bom, uma palavra de Oséias, capítulo 4, versículo 6. A maioria dos cristãos conhece essa palavra. Aí que está a resposta do sofrimento do ser humano. O meu povo sofre, e aí você personaliza isso. O Gilmar, o Deodato, todos nós sofremos, né? E Jesus disse: na vida tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer também. O meu povo sofre, é destruído e é derrotado porque lhe falta o conhecimento. Jesus também disse para os doutores da lei, para os fariseus: vós errais porque não conheceis as Escrituras. Outra passagem também, todos os fariseus, todo mundo sabe, eram os sacerdotes que ministravam a palavra de Deus, eram doutores da lei judaica, como até hoje são os judeus, entendidos da palavra, da letra. Só que a própria palavra de Deus diz que sem o Espírito Santo, a palavra mata. Toda religião, e vira religião. Os maiores contestadores do mestre foram esse tipo de gente. Foi eles que induziram o sistema romano a crucificar. Porque e Jesus deixou palavras assim duríssimas, né? Onde ele fala que os cavalos, os bois, os jumentos conhecem a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, não busca a ele. E o Senhor disse com todas as letras, olha só que Nicodemos foi buscar Jesus porque ele viu os prodígios, sinais e maravilhas. Mas, amados, se nós não buscarmos de todo o coração a presença, como eu falei, a causa do sofrimento humano, a revelação de Deus ao meu coração, para mim era a pergunta. Tem estudos aí de axiologia, epistemologia, vários estudos
psicanálise, que tentam, né, responder. Toda religião tenta responder e saciar essa pergunta do ser humano: por que está sofrendo? Às vezes faz tudo certinho, que nem eu fiz tudo certinho, casei, angariei o patrimônio de $200 mil, estava tudo certinho, e daqui a pouco desandou tudo, eu acabei me divorciando, separando. Por quê? Eu entrei no checkmate, eu tinha estudado tudo quanto é religião. Uma religião nenhuma funciona, amados. Nem a própria palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu conheci pastores com 50 anos de Bíblia, ô Deodato, mas não cria no Espírito Santo. Nem os testemunhas de Jeová não creem no Espírito Santo. E se eu não creio no Espírito Santo, como é que eu vou receber a fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Eu quero responder o porquê que eu me convenci que Buda não era Deus. Era mais uma religião, e uma das mais satânicas que existe. Se você ver o filme de Buda, você vai ver a cobra, a serpente, assim, por cima do seu discípulo número 1. Porque ele arrematou quase metade do planeta. O budismo, o shintoísmo, essa filosofia oriental. Aí eu parei para meditar. Eu sempre fui muito auspicioso nessa questão. Não, eu vou me aprofundar, eu quero saber como é que é essa história aí. Né? Porque eu já estudei tudo quanto é religião, e as religiões nenhuma ainda me deram a resposta por que eu estava sofrendo que nem um cachorro quando me separei. Porque eu era muito apegado aos meus filhos, como eu sou apegado aos meus filhos, naquela época eles eram pequenininhos, e de uma hora para outra eu fui cerceado de educar os meus filhos. Pô, em algum lugar eu vou achar o conhecimento que vai me saciar isso aí. Aí Deus começou a falar comigo. E aí eu confrontei o conhecimento de Buda, das religiões, que nem a de Allan Kardec. Ele escreveu os livros dele, o livro dos Espíritos, né, Evangelho segundo o Kardecismo. Buda foi que escreveu o Dharma também. E toda religião foi o seu fundador que escreveu. Eu lendo a Bíblia, eu procurei, mas não tem nenhum evangelho segundo Jesus. Aí é o que Jesus diz: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho pode ser verdadeiro ou não. Porque de repente eu estou buscando a minha vaidade. Mas se outro der o meu testemunho de mim, este testemunho é verdadeiro, porque o outro não vai estar mentindo para me favorecer. Aí caiu a minha ficha. Bom, aqui tem sabedoria, tio. Aqui tem uma sabedoria que eu não estou, né? Isso em 96. Pô. E aí eu comecei a ver ali outro versículo que me deu um tijolaço na cabeça. Eu era caminhoneiro. Uns minutinhos antes de eu ser assaltado, acho que eu tomei 12 tiros lá em Uruguaiana, né? Num domingo, 10 da manhã. Eu abri as inscritas, estava começando, eu comecei a frequentar aqui na Piratini, um culto caseiro, ali numa loja que meu sogro cedeu para o pastor Abrelino Paulo. E aí eu queria muito parar de fumar, né? Porque eu ia para academia tudo, mas eu fumava 2 maços de cigarro por dia, ganhava $1.000 por semana, praticamente rico, mas escravo do cigarro, escravo do dinheiro, não tinha tempo para nada, não podia fazer uma caminhada. Eu vendo meus avós, meus pais e meus amigos morrendo por causa do tabagismo, e eu queria, né? Nós temos uma mente inteligente, a gente sabe, todo mundo sabe que os vícios acabam te tragando a tua saúde. Câncer, cirrose, fígado, né? Quando a gente é mais novo, tu não sente tanto, mas tu vai chegando aos 30, que não estava ali com 32, tu vai começando a ver que tu começa a tossir. Eu tinha um pigarro e estava com 91 quilos, comendo demais, e eu comecei, né, eu não tinha poder. Certa vez eu fiquei 3 dias lá em São Borja, só meditando em Buda, me deu um desespero, uma síndrome de abstinência.
Mas eu me xingava, doutor. É. Mas tu é bem sem vergonha mesmo, João Marcos. Tá te matando. Cada cigarrinho que eu fumava era um prego no caixão, e é verdade. É. Mas eu não tinha poder. Mas só que eu não sabia da palavra de Deus. Eu não tinha conhecimento. Depois a gente foi pensando, que nem diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E a praga do mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Não adianta a religião. Não adianta. Conhecimento é base. Mas se você não praticar, amado, esse é o problema da igreja, já respondendo o problema da igreja atual. Que virou uma religião. Eu escrevi um livro em 2000, no ano 2000, que é o meu testemunho, né? O Vendedor de Galinhas e Testemunho da Verdade. Esse livro está escrito e publicado pela Universidade de Santa Maria. E eu já tenho todo o conteúdo do meu segundo livro, que já respondendo agora, vamos entrar. Como é que está o tempo? Nós estamos no 8h38. A gente começa a falar daqui a pouco. É 55 a gente. E vai longe, né? E vai longe. Quem gosta de ouvir. Legal, tá ótimo. Quem gosta de ouvir, agora tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Todo homem seja pronto para ouvir, né? Nós estamos ouvindo aqui com muita alegria. Eu gosto de às vezes, como bem uns religiosos, né? E aí, para abreviar, para mim não perder muito tempo, porque hoje em dia, com religioso, se vem querer debater comigo, eu posso falar, eu não entro em debate querendo convencer ninguém, não. A Bíblia é clara que diz que quem é de Deus, quem aceitou Jesus e crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, santa, reta, ela nos instrui em tudo, e aceita de bom coração a palavra de Deus, verdadeiramente é de Deus e é sábio, está no caminho do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas se começa a contextualizar, não é bem assim, aí já revela um outro espírito que não é de Deus. E Jesus disse a parábola ali dos tipos de solo, né? Jesus é maravilhoso, responde tudo. Eu não vim para aqueles que estão são. Eu subentendo são o arrogante e o soberbo. Mas eu vim para aqueles que são humildes, que têm um coração de boa terra, que estão chorando. Que nem eu, em 94, eu ia me matar. Estudei tudo que a religião não está funcionando, não tem mais o que eu estudar, eu vou me matar porque eu não estou aguentando mais. Aí quando eu chorei umas 2 horas, peguei o 38, botei, engatilhei no ouvido, vou me matar. Não tinha mais, então vou me matar, para de sofrer. Aí quando o homem, eu ali, está escrito no livro, chorei, me quebrantei, disse: Senhor, onde é que tu estás? Se o Senhor não der, e eu já tinha aprendido lá na igreja católica que quem se mata vai direto no inferno, não tem salvação. Aí, irmão, quando eu, naquela noite ali, eu me quebrantei, Deus operou vários milagres assim nos dias sucessivos. Eu fui num culto, no outro dia, já recebi uma carta profética da irmã Adriana, que se realmente eu me convertesse e buscasse a Deus de todo o coração, ele ia transformar a minha vida. No outro dia eu passei na frente da igreja quadrangular, a irmã Rosângela também me falou da Jocum, eu fui com eles lá. Naquela semana, sem eu saber nada, tudo aleatório. Hoje eu olho para trás e acho que era aleatório, mas eu vejo a mão de Deus preparando. E todas as áreas que nós trabalhamos hoje, não é a minha vontade. Hoje eu entendo já que é o poder de Deus nos preparando para confrontar esse sistema terrível aí que está dentro dos ministérios do movimento cristão. Então, neste livro, que nós já temos todo ele pronto, só falta editar, imprimir e publicar, o título é A Verdadeira História da Igreja do Senhor Jesus, desde Abraão até agora. Nós vamos discorrer, fazer a linha do tempo da história da Bíblia e da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei a fazer isso,
né? Muitos anos eu fui um religioso evangélico, né? Eu fui membro do CIMEP em Porto Alegre, né? Até uns dias atrás também estava com o SIMPA aqui, com o pastor Leandro, com o pastor Inácio, né? Mas alguns ali, né, estão dentro. Eu nunca mais vou falar nomes. Então, mas a Bíblia diz que tem o joio no meio do trigo. E Deus nos orienta, não, deixa o joio crescer. Porque se tu quiser arrancar o joio, junto vai vir pessoas boas ali que é trigo. Então, na ocasião da ceifa, o Senhor vai ceifar, né, quando a pessoa baixar a cova, que é mais importante, a alma dela vai ser julgada. E outra, se ela não se converter de coração, o ministério dela não vai andar. Anda um pouco, anda dois poucos, porque se dinheiro, se catedral, se poder secular fosse tivesse condições de trazer muito, ele é manauara, de Manaus, mas exerceu o ministério, acho que ali no Rio de Janeiro, e dentro do sistema religioso. Só que ele foi envolvido lá com algumas circunstâncias lá, houve algum escândalo, ele se separou, e aí ele entrou num limbo espiritual, foi linchado pelo sistema religioso, pelos pseudos, entre aspas, irmãos, porque se fosse irmão cristão, perdoavam ele e restauravam. Porque a palavra de Deus, ela restaura, diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A Bíblia diz, e a palavra, não é eu que estou falando, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Quer dizer que eu sou perfeito? Não. Não sou perfeito, nunca vou ser perfeito. Perfeito é Jesus Cristo. Mas eu tomo um banho, como eu tomo um banho de água todo dia para lavar o meu corpo. Eu aprendi a revestir o capacete da salvação, botar as armas que está lá em Efésios 6 e tomar um... Todo dia eu invoco o sangue de Cristo para purificar a minha alma. E faço a oração de Davi. Sonda-me, Senhor, perscruta-me. Porque eu aprendi que eu não posso mais confiar no meu coração. Se eu confiar no meu coração, a Bíblia diz, é o Senhor que diz, não te estribes no teu próprio entendimento, não confie, porque se eu confiar no meu entendimento, eu bato no teto e não vou crescer mais. Mas se eu quero ser sábio, sábio é aquele que ganha almas para Deus. Agora, para mim ganhar almas no poder do Espírito, e com conhecimento e com autoridade, eu tenho que nascer de novo. Foi o que eu disse para Nicodemos. Nicodemos, te importa que tu tem que nascer de novo. Que é carne, que é espírito. João Batista batizava com água. Foi um dos maiores, que nascido de mulher, foi um dos maiores. Ele que batizou Jesus. E o próprio Batista deu testemunho do Senhor, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não se consiste só de palavras, sabe? Blá, 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 blá. Não tem muito blá, 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 blá. Aí eu vejo Jesus chegando naquele, ninguém segurava aquele endemoniado no cemitério lá, Jesus não abriu a boca. Por que não abriu a boca? Porque o diabo e os demônios e o mundo espiritual conhece o fogo do Espírito Santo. No olho, só no olhar. Foi o que os demônios disseram. Senhor, Filho do Deus Altíssimo, já vieste antes do tempo nos atormentar. Eu sei que o Senhor vai nos expulsar desse corpo. E nós somos um tabernáculo, somos um veículo. Ou é habitado por espíritos imundos, ou é habitado pelo Espírito Santo. Palavra e letra e religião só inverniza a máscara da hipocrisia, meu irmão. E aí
chega um assim verdadeiro, com poder, operando sinais, prodígios e maravilhas, e os fariseus vai continuar assim, ele vai arrebanhar todas as nossas ovelhas, vão ficar sem ovelha para tosquear. Vai fundar um ministério e vai tirar os meus membros aqui, meus dizimistas. Foi o que aconteceu. Muitas vezes tu veio pescar no meu aquário, o aquário é dele, então não é as ovelhas, não é do Senhor Jesus. É de Jesus. E aí a gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Não tem. O homem, amados, não tem capacidade de apacentar outro homem. Religião nenhuma. É só Deus, o Espírito. Por isso eu costumo falar, né, que Deus tem colocado no meu coração. Sem, tá lá em Filipenses, sem mim nada podeis fazer. É eu que opero em vós, tanto querer como efetuar. Deus respeita o teu livre-arbítrio, respeita. Quer viver no pecado? O problema é teu. Vai continuar sofrendo, vai continuar sem o Espírito Santo. E de mal a pior. Quer entrar no caminho da perfeição? Quer ser pacificado contigo mesmo? E quer paz com Deus? Entra no caminho estreito. Agora é um caminho que você não pode acessar só com conhecimento. Você tem que praticar, foi o que Jesus disse. Aquele que ouvirdes as minhas palavras e as praticardes, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Mas se ouvirdes as minhas palavras e não as praticardes, semelhá-lo-ei a um homem tolo, nécio, neófito, que edificou a sua casa na areia. Vai vir os ventos, vai vir as tempestades. E qual é a casa que vai permanecer? A que está edificada na rocha. Ele é a rocha, amado, não tem outro. E outra, Jesus não é a religião, Jesus é uma pessoa que se manifesta para nós através da terceira pessoa do Espírito, o mesmo caráter. Um pensa, o outro pensa assim lá embaixo. O Espírito Santo trabalha para glorificar Jesus e o Pai é glorificado no Filho. E quem recebe Jesus, que nem Pedro inquiriu ao Mestre, mostra-nos o Pai, Senhor. Mas eu já tenho falado do Pai para ti, Pedro. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim, eu estou no Pai, é o mesmo Espírito. E todo aquele que crê em mim recebe desse Espírito, que é santo. E na medida da profundidade que vocês vão se consagrando, vão que nem Paulo fala, em Romanos 12. E não vos conformeis com esse mundo, mas buscai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Aí sim nós vamos ser sal na terra e a luz vai ser colocada no velador, né? E vamos ser sal nesse mundo em sons que jaz no maligno. Alguns falam, mas não, o reino da terra não é aqui. Não é aqui. Começa aqui. Se como a tua vida é um inferno, a minha vida era um inferno, a partir do momento que eu aceitei Cristo, começou a virar um playground. Hoje eu dou risada. Dou risada à toa. Tem problema, mas eu aprendi a levar meus problemas, nem mais é meu, tudo é dele. Responsabilidade é dele, amados. A nossa única meta é só o primeiro mandamento, buscar a Deus em primeiro lugar, e o resto é o Senhor, é o que Jesus fala. E a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. Por que andais ansiosos? Com que a vez de comer? Com que a vez de vestir? Com que a vez de beber, diz o Senhor Jesus. É assim que eu falo com qualquer gente estressada que chega perto de mim. Primeira coisa que eu faço, minhas rosas lá, só um pouquinho, vai lá e olha minhas rosas lá. Olha lá. Isso, fico assim. Olhou bem a rosa? Olhei, e aí? Achou bonito? É, lindas as rosas. Pois é, isso aí daqui a uma semana vira poeira. Os passarinhos, olha os passarinhos. Esses estão preocupados com amanhã. Não estou preocupado com amanhã. Não lavro, não semeio, e Deus cuida. E Jesus diz, quanto mais a vocês que foram feitos, nós como feita a imagem e a semelhança de Deus, o Senhor vai cuidar e vai abençoar e vai dar o reino de Deus
Fez toda essa terra para nós governarmos, amados. Nós governarmos. Nós governarmos com a política, com a boa política. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio, filho do diabo, governa, o povo geme. Martin Luther King também falou isso aí. Eu não tenho medo dos assassinos, nem dos maus, nem dos corruptos, nem dos hipócritas. O meu receio é o silêncio dos bons. Amado cristão, se levanta, se levanta. Comece a buscar. Eu quero essa fé. E você vai encontrar, porque Deus é fiel. Muito forte. Meu amigo, olha só, que coisa, hein? Dificilmente nós teremos uma live mais bíblica, tá? Mais cristocêntrica do que esta. Não entrei nos meus negócios, falei nada dos Cada pessoa tem o seu know-how, né? A sua expertise. Ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais aos olhos de Deus. Mas como diz meu nobre amigo Vanderlei Miranda Lopes, meu mentor aí, é uma mensagem cristocêntrica. Vanderlei é o barbeiro. Ele mesmo. Ele faz o meu... Ele me conhece, né? Aí, ele falou de ti, deu nada. Ele trabalha pertinho, na Maringá, né? Meu amigo. Que legal. Presbítero, Vanderlei. Muito bem, Vanderlei Miranda Lopes. Tá aí, Vanderlei? Ele vai assistir depois, com certeza. Com certeza. Meu grande amigo. Muito bem, então, amigo aqui do nosso irmão também, Gilmar. Muito bem, nós já estamos no apagar das luzes aí de nossa live. Quero agradecer de coração ao irmão Gilmar por ter aceitado o meu convite. Sempre convidar, a gente está sempre, não só aqui, como em qualquer ministério. Então, muito bem. E é de graça, amados. De graça eu recebi, de graça eu entrego a palavra de Deus. E o maior prazer, meu maior prazer na minha vida é pregar a verdade que liberta. É só a palavra que liberta. E se praticar, aí vai arrebentar. Porque assim, irmão Gilmar, geralmente, quando a gente não se enquadra em arquétipos, né, religiosos pré-estabelecidos, e a gente usa algum jargão, alguma palavra assim que entre aspas, né, afronta a pessoas que a gente tem algum desconforto, às vezes, em observar o comportamento, já nos rotulam, né? É muito fácil ver uma pessoa e demonizar a pessoa pelo fato daquela pessoa não se enquadrar dentro de um sistema. Nós precisamos ouvir a pessoa. Salomão diz que quando você ouve uma parte, você tem uma visão, você tem que ouvir a outra parte também. E desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eu tive com o irmão Gilmar, eu observei ele, sempre fui muito observador, observei o comportamento dele, e eu percebi um comportamento digno de um servo de Deus. Eu não vi nada de errado na conduta dele, não vi nada. Glória a Deus. Mas os religiosos nos chamam de desigrejados e de rebeldes, que nem chama o pastor Caio Fábio. Porque não saiu do sistema. Não vi nada que o desabonasse, né? Obviamente, né? Ninguém vai concordar em todos os pontos, nem a minha esposa concorda em tudo que eu penso, nem minha mãe concorda com tudo que eu penso, nem Deus concorda com tudo que eu penso. Mas em linhas gerais, né? Simpatizei bastante com o irmão Gilmar e eu não vi nada nele que o desabonasse como cristão, muito pelo contrário, eu inclusive assisti o seu vídeo que o senhor mandou, assisti. Não vi nada de problema. E Paulo disse, examinai tudo, retende o bem, né? E à luz, né, do nosso ordenamento jurídico aí, da Constituição Federal, tá? Não se pode de maneira nenhuma aí condenar alguém sem lhe dar, né, direito à ampla defesa, né, como diz no meio jurídico. Então, dentre vários motivos, esse foi um dos motivos que eu convidei o senhor para demonstrar abertamente para todos, né, e tu o falou, seu desejo. Pilatos também fala de Jesus, né? Perfeito. Não tem nada que condene esse homem. O seu desejo Lava minhas mãos. de agregar para o reino de Deus, tá? Então este programa nosso aqui, Tente Outra Vez, o das 7 às 8 é um programa evangelístico, cristocêntrico, raiz, Jesus do primeiro ao quinto. Mas das 8 às 9 é um programa aí
um programa secular, um programa motivacional para interagir com os ouvintes. Tem como o senhor só fazer a gentileza de abrir o portão? Sim. Só puxar o trinquezinho para um lado ali. Tem alguém achando isso querendo entrar. Das 8 às 9 nós temos o programa Tente Outra Vez. É um programa secular, um programa de interação, de podcast, de bate-papo, em que, claro, como o nosso meio, né, como o nosso nicho predominantemente é de pastores, é de apóstolos, obreiros, bispos, patriarcas, reverendos, aí vai o título que você quiser usar. Como o nosso meio, né, a gente interage com muita gente, pastores, políticos, empresários, militares. Predominantemente nossos convidados para a live serão pastores, serão obreiros, serão militares, mas nós teremos aqui pessoas que também não são evangélicas, também são de outras religiões, de outros segmentos filosóficos. Temos aqui o Eliezer é aquele apresentador de programas também na Rádio Umbu. Muito bem-vindo, Eliezer. Muito bem-vindo. Nós teremos pessoas aqui de outras crenças, né? Mas hoje nós temos aqui um irmão nosso em Jesus Cristo, uma pessoa que está bem fundamentado na Bíblia. Eu quero agradecer aqui a presença do irmão Gilmar, quero agradecer a audiência de todos vocês. Também temos aqui a Maria Amparo assistindo a live através do Face do irmão Gilmar, e o pastor Erivelto, pastor aí da Assembleia de Deus em Maquiné. Assembleia de Deus. Maravilha, Maquiné, onde minha mãe nasceu. Olha isso, viu? Santo Antônio da Patrulha, terra da rapadura. Muito bem. Erivelto está assistindo lá, é pastor aí da igreja Assembleia de Deus, de Deus Missionários em Maquiné. É o pastor do meu pai também, Deodato Buchor. Irmão Erivelto, forte abraço aí, obrigado pela sua audiência. Amém. Agradecemos a todos. É óbvio que nunca vamos agradar gregos e troianos, né, como se diz, mas nós estamos aqui para agradar a Deus em primeiro lugar e, claro, interagir com os irmãos, fazer a vontade de Deus. Queremos agradecer a audiência de todos, tá bom? Quem tiver aí curiosidades bíblicas, quiser interagir, né, você pode enviar para o nosso WhatsApp, 986-124-296, e também para o WhatsApp do irmão Gilmar também. Vai estar deixando aqui eu gostaria de deixar o WhatsApp, né, e convidar a quem quiser, tem interesse de participar do Conselho Nacional de Líderes Cristãos. Aqui em Alvorada também estamos organizando o Conselho Nacional, vai ser um partido político, municipal, estadual e nacional, vamos dividir por áreas. E é sem burocracia, você chama no WhatsApp, ali você já manda o convite, você entra, e ali é aberto, é um fórum, é um grupo para postagem de testemunho, louvores, interagir, para que nós interagindo a gente acaba crescendo, né? Tem que crescer na fé e no conhecimento. Muito bem, então você que quiser participar aí do Conalc, se você quiser saber mais informações, o irmão vai deixar o WhatsApp dele aí para vocês. É a área 51 980 11 07 70. Ok, amados? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Deodato. Que Deus te abençoe, prospere este ministério aqui. Estamos aí, prontos para servir. Isso é o que interessa, que importa. Muito bem, este foi o programa Tente Outra Vez com o nosso convidado de hoje, Gilmar Moura de Souza. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem agora com o programa oficial aqui da Rádio Umbu, 88.9 FM. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Isso aí, maravilha. Glória a Deus. Toda a glória ao Senhor.